Os meninos e os sapos. Alguns meninos que brincavam perto de um lago viram vários sapos na água e começaram a bombardeá-los com pedras. Mataram vários deles quando um dos sapos ergueu sua cabeça para fora da água e gritou: "Por favor, parem, meus meninos. O que é esporte para vocês é morte para nós. O prazer de um homem pode ser a dor de outro." O corvo e o jarro. Um corvo, meio morto de sede, encontrou um jarro que antes estivera cheio de água. Mas quando o corvo colocou o bico na boca do jarro, descobriu que restava muito pouca água nele e que não conseguia descer o suficiente para chegar até ela. Ele tentou, mas finalmente teve que desistir em desespero. Então um pensamento lhe ocorreu e ele pegou uma pedra e a jogou no jarro. Então ele pegou outra pedra e a jogou no jarro. Então ele pegou outra pedra e a jogou no jarro. Então ele pegou outra pedra e a jogou no jarro. Então ele pegou outra pedra e a jogou no jarro. Então ele pegou outra pedra e a jogou no jarro. Por fim, finalmente, ele viu a água subir perto dele. Depois de lançar mais algumas pedras, ele foi capaz de matar a sede e salvar sua vida. De grão em grão, a galinha enche o papo. O fazendeiro e seus filhos. Um pai, estando a ponto de morrer, desejava ter certeza de que seus filhos dariam à sua fazenda a mesma atenção que ele próprio lhe dera. Ele os chamou à sua cabeceira e disse: "Meus filhos, há um grande tesouro escondido em uma de minhas vinhas." Os filhos, após sua morte, pegaram suas pás e picaretas e cavaram cuidadosamente cada porção de suas terras. Eles não encontraram nenhum tesouro, mas as videiras retribuíram seu trabalho com uma colheita extraordinária e superabundante. O trabalho árduo traz suas próprias recompensas. O ganso com os ovos de ouro. Um dia, um camponês indo ao ninho de seu ganso encontrou ali um ovo todo amarelo e brilhante. Quando pegou, estava pesando como chumbo e ele ia jogá-lo fora porque achou que tinha sido pregada nele uma peça. Mas pensando melhor, ele o levou para casa e logo descobriu para seu deleite que era um ovo de ouro puro. Todas as manhãs acontecia a mesma coisa e ele logo ficou rico vendendo seus ovos. À medida que enriqueceu, tornou-se ganancioso e, pensando em obter todo o ouro que o ganso pudesse dar de uma vez só, ele o matou e o abriu apenas para não encontrar nada. A ganância muitas vezes se sobrepõe a si mesma. O avarento e seu ouro. Era uma vez um avarento que costumava esconder seu ouro ao pé de uma árvore em seu jardim. Mas toda semana ele costumava desenterrar e se gabar de seus ganhos. Um ladrão que percebeu isso foi e desenterrou o ouro e fugiu com ele. Quando o avarento veio a se gabar de seus tesouros, ele não encontrou nada além do buraco vazio. Ele arrancou o cabelo e causou tanto que todos os vizinhos o cercaram e ele contou como costumava vir visitar seu ouro. "Você já tirou alguma coisa?" perguntou um deles. "Não", disse ele, "só vim para dar uma olhada." "Então volte e olhe o buraco", disse um vizinho. "Isso vai te fazer muito bem da mesma forma." Riqueza não utilizada também pode não existir. E o seu reflexo. Um cachorro a quem o açougueiro atirou um osso estava correndo para casa com seu prêmio o mais rápido que podia. Ao cruzar uma estreita ponte para pedestres, por acaso ele olhou para baixo e se viu refletido na água tranquila como se fosse um espelho. Mas o ganancioso cachorro pensou ter visto um verdadeiro cachorro com um osso muito maior do que o seu. Se ele tivesse parado para pensar, teria percebido. Mas em vez de pensar, ele largou o osso e saltou sobre o cachorro no rio, apenas para se encontrar nadando para salvar sua vida e chegar à costa.
Por fim, ele conseguiu sair e, enquanto pensava tristemente sobre o osso bom que havia perdido, percebeu que cachorro estúpido ele havia sido. É muito tolo ser ganancioso. O burro em pele de leão. Certa vez, um burro encontrou uma pele de leão que os caçadores haviam deixado para secar ao sol. Ele a vestiu e foi em direção à sua aldeia. Todos fugiram quando ele se aproximou, tanto homens quanto animais, e ele se sentiu orgulhoso aquele dia. Em seu deleite, ele ergueu a voz e zurrou. Mas então todos o reconheceram e o seu dono apareceu. Ele deu uma forte canecada pelo susto que havia causado. Logo depois, uma raposa veio até ele e disse: "Ah, eu te reconheci pela sua voz." Roupas finas podem disfarçar, mas palavras tolas revelarão um tolo. Os dois companheiros e o urso. Dois companheiros caminhavam juntos por uma floresta quando um urso feroz apareceu. Um dos viajantes, que por acaso estava na frente, se agarrou a um galho de árvore e se escondeu entre as folhas. O outro, não vendo como evitar, se jogou no chão, com o rosto para baixo. O urso se aproximou dele e colocou o focinho perto da sua orelha e cheirou e cheirou. Mas enfim, com um barulho, ele balançou sua cabeça e se afastou, pois os ursos não tocam em carne morta. Então o sujeito na árvore desceu até seu camarada e disse rindo: "O que foi que o mestre urso sussurrou para você?" Ele me disse: "Nunca confie em um amigo que te abandona em uma situação difícil." Cinderela. Era uma vez uma linda garota chamada Cinderela. Cinderela vivia com suas duas meias-irmãs perversas e a sua madrasta malvada. Elas a tratavam muito mal e a obrigavam a fazer todo o trabalho em casa. Um dia, todas foram convidadas para um grande baile no palácio do rei. As meias-irmãs e a madrasta de Cinderela fizeram-na costurar vestidos novos e prepará-los para o baile. Mas quando elas foram para o baile, deixaram a pobre Cinderela sozinha em casa. Cinderela ficou triste e começou a chorar. Quando de repente apareceu uma fada madrinha. "Cinderela, eu sou sua fada madrinha," ela disse. "Não fique triste, vou mandar você para o baile." A fada madrinha acenou com sua varinha mágica e as roupas velhas da Cinderela mudaram para um lindo vestido de festa. A fada madrinha tocou sua varinha mágica nos pés da Cinderela e de repente ela tinha lindos sapatos de cristal. Então, a fada madrinha encontrou 6 ratos brincando perto de uma abóbora e os tocou com sua varinha mágica. E eis! Os ratos se transformaram em 4 cavalos pretos brilhantes e 2 cocheiros, e a abóbora em uma carruagem dourada. Cinderela ficou muito feliz e disse: Obrigada, fada madrinha." Ela partiu para o baile na carruagem. Ao sair, a fada madrinha disse: "Cinderela, minha magia só vai durar até a meia-noite. Certifique-se de chegar em casa antes disso." Quando Cinderela entrou no palácio, todo o salão de baile estava vidrado na sua beleza. Mesmo suas meias-irmãs e madrasta não a reconheceram em suas roupas bonitas. O belo príncipe foi até ela e perguntou: "Você quer dançar?" E Cinderela disse: "Sim." Eles dançaram a noite toda e todos se perguntaram quem era a linda garota.
À medida que a noite se aproximava da meia-noite, Cinderela lembrou-se das palavras de sua fada madrinha e gritou: "Oh, eu devo ir!" Ela desceu correndo as escadas e um de seus sapatos de cristal caiu. Mas Cinderela não voltou atrás e correu para sua carruagem. Ela chegou em casa quando o relógio bateu a meia-noite. Sua carruagem se transformou em abóbora, os cavalos em ratos e suas roupas em farrapos. O príncipe havia se apaixonado por Cinderela, mas ele nem sabia o nome dela. No entanto, ele havia encontrado o sapato de cristal que havia caído do pé de Cinderela. Ele disse: "Vou me casar com a senhora cujo pé cabe neste sapato." No dia seguinte, o príncipe e seus servos foram a todas as casas do reino. Todas as mulheres experimentaram o sapato, incluindo as meias-irmãs da Cinderela, mas nenhuma conseguiu encaixar perfeitamente nele. A madrasta da Cinderela não deixou Cinderela experimentar o sapato, mas o príncipe a viu e disse: "Deixe que ela experimente o sapato." O sapato encaixou perfeitamente no pé da Cinderela e o príncipe a reconheceu do baile. Ele se casou com a Cinderela e viveram felizes para sempre. Fim. Da cidade e o rato do campo. Um rato do campo convidou um rato da cidade, um amigo íntimo, para visitá-lo e comer de sua comida campestre. Como eles estavam nas terras aradas, comendo ali estoques de trigo e raízes arrancadas da cerca viva, o ratinho da cidade disse ao amigo: "Você vive aqui a vida das formigas, enquanto em minha casa está toda a abundância. Eu estou rodeado de todos os luxos e se você vier comigo, como eu gostaria que você fizesse, você terá uma ampla parte das minhas guloseimas." O rato do campo foi facilmente persuadido e voltou para a cidade com seu amigo. Ao chegar, o rato da cidade colocou diante dele pão, cevada, feijão, figos secos, mel, passas e, por último, tirou de uma cesta um pedaço saboroso de queijo. O rato do campo, muito satisfeito com a visão de tão bom ânimo, expressou sua satisfação em termos calorosos e lamentou seu próprio destino difícil. No momento em que estavam começando a comer, alguém abriu a porta e os dois saíram correndo, rangendo o mais rápido que puderam, para um buraco tão estreito que dois só conseguiam encontrar espaço apertando. Mal tinham recomeçado a refeição, outra pessoa entrou para tirar alguma coisa de um armário, ao que os dois ratos, mais assustados do que antes, fugiram e se esconderam. Por fim, o rato do campo, quase faminto, disse ao amigo: "Embora você tenha preparado para mim um banquete tão saboroso, devo deixá-lo para apreciá-lo sozinho. Está rodeado de muitos perigos para o meu gosto. Eu prefiro os meus arados e raízes da cerca viva, onde posso viver em segurança e sem medo." Melhor um pouco em segurança do que uma abundância rodeada de perigo. O menino que gritou lobo. Era uma vez um jovem pastor que cuidava de suas ovelhas no sopé de uma montanha perto de uma floresta escura. Ele ficava bastante sozinho o dia todo, então ele pensou em um plano pelo qual poderia conseguir um pouco de companhia e alguma emoção. Ele correu em direção à aldeia, gritando "Lobo! Lobo!", e os moradores vieram ao seu encontro. Alguns deles pararam com ele por um tempo considerável. Isso agradou tanto ao menino que alguns dias depois ele tentou o mesmo truque e novamente os aldeões vieram em seu auxílio. Mas pouco depois disso, um lobo realmente saiu da floresta e começou a importunar as ovelhas. E o menino, é claro, gritou "Lobo! Lobo!", ainda mais alto do que antes. Mas desta vez os aldeões, que haviam sido enganados 2 vezes antes, pensaram que o menino os estava enganando novamente e ninguém se mexeu para ajudá-lo.
Então o lobo fez uma boa refeição com o rebanho do menino, e quando o menino reclamou, o sábio da aldeia disse: ninguém acreditará em um mentiroso, mesmo quando ele fala a verdade. A formiga e a pomba. Uma formiga foi até a margem de um rio para matar a sede, e sendo levada pelo ímpeto do riacho, estava a ponto de se afogar. Uma pomba sentada em uma árvore pendurada na água arrancou uma folha e a deixou cair no riacho perto dela. A formiga subiu nela e flutuou em segurança até a margem. Pouco depois, um caçador de pássaros chegou e ficou sob a árvore e colocou uns galhos de tilha para a pomba, que se sentou nos galhos. A formiga, percebendo seu desígnio, picou no pé. Com dor, o caçador de pássaros jogou os galhos no chão e o barulho fez a pomba voar. Um favor se paga com outro. A raposa e as uvas. Em um dia quente de verão, uma raposa estava passeando por um pomar até que encontrou um cacho de uvas que estava amadurecendo em uma videira que havia sido plantada sobre um galho alto. Exatamente o que precisava para matar minha sede, disse ela. Recuando alguns passos, ela deu um salto e correu, mas errou o alvo. Virou-se novamente, 1, 2, 3, e ela deu um pulo, mas também sem sucesso maior. Tentou repetidas vezes a tentadora guloseima, mas finalmente teve que desistir e foi embora com o nariz empinado, dizendo: tenho certeza de que estão azedas. É fácil desprezar o que você não pode obter. O leão e o rato. Uma vez, quando um leão estava dormindo, um pequeno ratinho começou a correr para cima e para baixo sobre ele. Isso logo despertou o leão, que colocou sua enorme pata sobre ele e abriu sua grande boca para engoli-lo. Perdão, ó rei! Exclamou o ratinho. Perdoe-me dessa vez, nunca me esquecerei. Quem sabe o que poderei fazer para retornar a sua gentileza algum dia? O leão ficou tão feliz com a ideia de o ratinho ser capaz de ajudá-lo que ergueu a pata e o deixou ir. Algum tempo depois, o leão foi pego em uma armadilha e os caçadores que desejavam carregá-lo vivo até ao rei amarraram-no a uma árvore enquanto procuravam uma carroça para carregá-lo. Só então o pequeno ratinho passou por acaso e, vendo a triste situação em que se encontrava o leão, aproximou-se dele e logo roeu as cordas que prendiam o rei dos animais. Eu não estava certo? Disse o pequeno ratinho. Pequenos amigos podem se tornar grandes amigos. Burro e seus mestres. Um burro pertencia a um vendedor de ervas que lhe dava pouca comida e muito trabalho. Um dia, o burro fez um pedido a Júpiter para ser liberado de seu serviço atual e receber um novo mestre. Júpiter, depois de avisá-lo que se arrependeria de seu pedido, fez com que fosse vendido a um fabricante de telhas. Pouco depois, descobrindo que tinha cargas mais pesadas para carregar e trabalhando mais duro do que na olaria, pediu outra mudança de patrão. Júpiter disse a ele que seria a última vez que poderia atender ao seu pedido. Ordenou que ele fosse vendido a um curtidor. O burro descobriu que havia caído em mãos ainda piores e, percebendo a ocupação de seu mestre, disse gemendo: teria sido melhor para mim ter morrido de fome por um ou ter sido sobrecarregado pelo outro de meus antigos mestres do que ter sido comprado pelo meu atual dono, que mesmo depois de eu estar morto cortará minha pele e me tornará útil a ele. Aquele que encontra descontentamento em um lugar provavelmente não encontrará felicidade em outro. O leão, a raposa e o burro. Um burro e uma raposa fizeram uma parceria e saíram juntos para procurar comida. Eles não tinham ido muito longe antes de ver um leão vindo em sua direção, e os dois ficaram terrivelmente assustados. Mas a raposa achou que viu uma maneira de salvar a si mesma e foi corajosamente até o leão e sussurrou em seu ouvido: eu vou arranjar para que você pegue o burro sem se dar ao trabalho de persegui-lo, se você prometer me deixar ir livre.
O leão concordou com isso, e a raposa então se juntou a seu companheiro e o conduziu para uma cova escondida, que algum caçador cavou como uma armadilha para animais selvagens, na qual ele caiu. Quando o leão viu que o burro estava seguro e não iria escapar, foi para a raposa que ele primeiro voltou sua atenção, e logo acabou com ele. E então, tranquilamente, devorou o burro. Traia um amigo e logo descobrirá que arruinou a si mesmo.